Continuando os nossos vídeos sobre o brincar na infância, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre alguns objetos simples que a gente pode utilizar no brincar com o bebê e com a criança. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e me acompanha no Instagram, @desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre alguns objetos simples do cotidiano que a gente pode trazer para usar nas brincadeiras com os bebês e com as crianças e que vão ser muito interessantes para o desenvolvimento. Além disso, esses objetos podem ser usados em diversas fases do desenvolvimento de diversas formas diferentes. Então, atualmente existe um mundo de possibilidades, de brinquedos diferentes e muitas vezes a gente fica perdido no que realmente o nosso bebê, a nossa criança precisa. E muitas vezes todos esses brinquedos, esses equipamentos que existem para o bebê e para a criança ali no início tem um certo interesse e depois ela nem brinca mais com aquilo. Mas nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho mais o porquê isso acontece e porque muitas vezes é muito melhor a gente usar um objeto simples do cotidiano para brincar com a criança do que um equipamento todo elaborado. Então, por que o simples muitas vezes funciona muito melhor do que esses brinquedos? A primeira coisa que a gente precisa conversar é: quando você dá um objeto simples do cotidiano para a criança explorar, muitas vezes ela nunca pegou aquilo, nunca brincou com aquilo, então aquilo é algo novo para ela. Então, só por ser uma novidade já vai ser bem atraente. Além disso, quando a gente pega esses objetos simples do cotidiano e dá para a criança explorar, a gente tem uma possibilidade muito maior de cada vez pegar um objeto diferente, uma garrafa de um formato diferente, colocar dentro dessa garrafa coisas diferentes, por exemplo. Então, tudo isso vai fazendo com que aquele objeto simples mude a sua função, mude o seu formato, e tudo isso faz a diferença para a criança, porque vira uma novidade. Além disso, com esses objetos simples, a criança consegue usar muito mais a sua imaginação e sua criatividade. Então, uma garrafa, por exemplo, com alguns grãos dentro, ela pode chacoalhar e vai emitir o som. Depois ela começa a explorar aquele objeto, olhar de um lado do outro, ela começa a tentar amassar para ver a sua textura. Então, o bebê e a criança, eles vão criando possibilidades através de um simples objeto. E muitas vezes, quando já é um brinquedo mais elaborado, que tem já determinada função, que só faz determinada coisa, aquele brinquedo já faz aquilo ali para a criança. Você aperta um botão, por exemplo, o brinquedo já faz aquilo. Então, não tem tantas possibilidades de criação como esses objetos simples que a gente pode utilizar. Então, além dessa variedade que a gente pode trazer desses objetos simples do cotidiano, a gente pode ir modificando eles de acordo com a faixa etária da criança e do interesse dela e do que ela está precisando naquela fase do desenvolvimento. Além disso, a gente não pode deixar de falar que muitas vezes o valor investido nesses brinquedos muito elaborados, ele é um valor bem alto, e nesses objetos do cotidiano, muitas vezes são coisas reaproveitadas ou bem baratinhas que você consegue trazer para a criança, se ela usar em um determinado tempo, depois quando ela perder interesse, você pegar outro em outro formato, ou pegar um outro objeto que seja mais interessante para ela nessa fase. Então, basta a gente também usar a nossa criatividade para trazer essas possibilidades para os nossos bebês e crianças. Então, vamos começar com alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Uma garrafa, que foi a primeira coisa que eu trouxe. Hoje eu trouxe aqui duas garrafas. Essa aqui eu botei uns pomponzinhos vermelhos que você encontra em armarinhos. Mas com essa mesma garrafa ou com uma garrafa de tamanho diferente, é possível fazer várias coisas. Por exemplo, isso aqui vai estimular mais a visão e a movimentação dessa garrafa para ver essas bolinhas movimentando aqui dentro. Mas, por exemplo, a gente pode botar grãos que fazem barulho e vai funcionar como se fosse um chocalho. A gente pode amarrar fitas ou até botar fitas dentro para a criança ir tirando. Então, tudo isso são possibilidades que a gente faz com uma simples garrafa. Além dessa, eu trouxe uma maior para vocês entenderem o que é que a gente pode criar, né? Essa garrafa aqui eu enfeitei somente para ficar mais bonita, mas pode ser uma garrafa mesmo simples. Vocês podem enfeitar ou não, fica a critério. E a função, né, desse brinquedo que eu pensei é com essas argolas. Um bebê um pouco maior, com 10 meses, com 11 meses, ele já vai conseguir ficar sentado estável, já vai conseguir manusear objetos de uma forma mais controlada. Então, isso aqui a gente pode usar para o bebê encaixando aqui dentro. Não vai ser algo tão difícil, mas também não vai ser algo tão simples e que já exige uma função da criança em fazer aquilo. Além disso, uma garrafa dessa a criança vai pegar, vai explorar, aqui tem diferentes texturas para a criança sentir, ela vai amassar.
Essa garrafa aqui, ela tá mais pesada porque eu botei água dentro e fechei bem ela. Então isso também a gente pode estar controlando, colocando mais água para ficar pesada, menos água. Pode colocar uma água colorida quando a garrafa é transparente, água com glitter. Então é um mundo de possibilidades com uma coisa simples. Na fase em que a criança começa a engatear, a gente pode usar isso para se deslocar, né, para rodar no ambiente e a criança ir atrás. Então, para vocês verem como tem muitas possibilidades. Se eu for falar todas as possibilidades que a gente pode fazer, a gente vai ficar aqui em um vídeo enorme e eu nem vou conseguir trazer tudo, porque cada pessoa também vai ter uma criatividade diferente em produzir um brinquedo diferente com uma simples garrafa. Já que eu falei da garrafa e que a gente usou as argolas que estavam ali, essas argolinhas que eu comprei, elas foram bem baratinhas em armarinho, eu nem sei para que funcionam, mas eu comprei de R$12 mais ou menos. Então é algo muito simples, mas que pode ser usado em várias fases da criança e que é um objeto muito importante para a criança pegar naquela fase que ela ainda está consolidando a sua apreensão, ou seja, o seu pegar. Na fase de 2, 3 meses, a criança ela começa a pegar, mas ela tem uma certa dificuldade. Ela não vai conseguir pegar e ficar segurando uma bola, por exemplo, que é algo mais difícil, é algo mais escorregadio. Mas já uma argola vai ser fácil para ela, porque ela consegue encaixar a mão aqui e explorar essa argola, levar até a boca, explorar esse brinquedo. Então a gente pode usar isso em diferentes posições para a criança explorar. Ela mais deitadinha, virada com a barriguinha para cima. O bruços, a gente pode dar esse brinquedo para a criança ter interesse em ficar nessa posição. Então são várias possibilidades com essa argola. A outra forma, né, que eu mostrei, que é encaixando ela na garrafa, por exemplo. Além disso, tem uma brincadeira que a gente pode fazer que é com objetos empendurados. Algumas escalas de avaliação usam essas argolas com a fita, uma corda empendurada. Então a gente pode usar inicialmente no bebezinho menor, né, para ele ir seguindo para um lado, para o outro. Tudo isso vai ajudando a criança a coordenar esse movimento dos olhos, a virar a cabeça. Então pode ser algo muito interessante. Além disso, quando essa criança estiver maior, na fase do sentar, por exemplo, a gente pode botar esse objeto pendurado aqui do lado para ela ir pegar. Então é uma vasta possibilidade que a gente consegue fazer também com esse objeto simples com um investimento super baixo. Além disso, a gente pode deixar essa argola em uma mesinha ou no chão para a criança explorar e puxar pela corda. A criança mesmo, ela vai explorando aquele objeto e a gente vai percebendo, né, o que é que a gente pode estar fazendo para a criança conseguir explorar de uma forma cada vez melhor e evoluir os movimentos e os pensamentos que ela está aprendendo naquela fase. A outra coisa que eu trouxe aqui são bolas, e aí tem bolas de diferentes tamanhos, com diferentes texturas, feita por diferentes materiais, e bolas são algo que as crianças elas gostam muito, principalmente em uma fase em que elas estão um pouquinho maior, a partir dos 6 meses, 7, e que a gente pode usar de diversas formas também para a criança explorar essa bola. Tanto a cor vai chamar a atenção, como a gente pode colocar ela dentro de recipientes, como eu fiz com esse aqui, eu coloquei dentro dessa vasilha. A gente pode dar a vasilha fechada, por exemplo, para a criança ir atrás dessa vasilha rolando, ou para ela pegar uma vasilha, pode ser uma um pouco menor também, virar de um lado, do outro e ver esse movimento das bolas. Então existe uma vasta possibilidade para a gente fazer com esses objetos simples. Além da função comum da bola mesmo, de jogar ela para um lado, para o outro, na fase do engatinhado, de se deslocar, é muito interessante porque a criança ela vai tentar pegar a bola e a bola sai rolando, então ela vai atrás. Então tudo isso vai fazer com que a criança tenha interesse em realizar aquela atividade naquela fase e a criança vai criar várias possibilidades através dessa forma do brincar. Além disso, esse movimento, né, de colocar dentro de um recipiente, de tentar tirar, tudo isso também é muito interessante para os pensamentos da criança e para ela entender essa noção de profundidade, de distância, que é possível colocar dentro, tirar, esse movimento de pegar, de largar, tudo isso vai evoluindo através de uma brincadeira simples. E à medida que a criança vai evoluindo e vai conseguindo realizar mais movimentos e vai conseguindo pensar de uma forma mais evoluída também, a gente pode ir dando as funções, né, de abrir e fechar. Esse movimento do abrir e fechar também vai exigir muito da criança. Além disso, a gente pode usar para batucar, para fazer barulho. A criança ela vai explorar de diversas formas. Muitas vezes a gente nem precisa orientar, a gente dá para a criança e ela já faz várias possibilidades com aquele brinquedo.
Então, além disso, eu trouxe aquelas boias de piscina que muitas vezes é chamada de macarrão, né? Então, eu cortei elas e a gente pode dar para a criança, para ela explorar, ela pegar. No início, ela pode pegar, olhar, sentir a textura que é diferente. Depois, a gente já pode começar a incentivar o empilhar, né? Que é colocar um em cima do outro e formar torres cada vez maiores. Então, os cubos também são muito interessantes para isso. E os cubos, eles ajudam muito nessa questão do explorar, do pegar, do soltar. Então, o cubo é algo muito interessante para a criança explorar também. Tem os menores, né, que até é melhor do que esse. Então, a criança inicialmente ela vai pegar esses cubos, vai sentir essa textura, o peso. Então, depois ela vai começar a passar de uma mão para outra, bater um no outro. Depois ela vai começar a querer empilhar, né, que é formar torres cada vez maiores. Formar até objetos diferentes. Ela disse que isso aqui, que ela fez uma caminha, que ela fez um trenzinho. Então, tudo isso de acordo com a evolução dos pensamentos da criança. Além disso, eu trouxe também vasilhas. Essa aqui é tipo uma lata, então é bem interessante para fazer barulho. A gente pode dar colher de pau também para a criança e ela vai batucando, ela vai bater uma na outra. Então, existe uma vasta possibilidades com coisas simples do nosso cotidiano. Aqui a criança pode abrir também, colocar coisas dentro, retirar. Vai ter momentos que ela vai querer subir, sentar, então a criança ela vai criar. Muitas vezes é só a gente oportunizar, a gente dar aquilo diferente para a criança, para o bebê, e ela vai explorar de diferentes formas. Além disso, uma xícara também é algo bem interessante. Claro que uma de plástico vai ser muito melhor, né? Essa aqui não é de plástico, então pode oferecer risco, né, de cair, quebrar, mas uma de plástico vai ser muito interessante, porque aí a criança ela pode colocar objetos dentro, né, e retirar cubos dentro. Ela vai começar a explorar, imitar, dizer que está bebendo água. Depois essa criança ela começa a tentar pegar pela asa, então isso aqui já exige uma pega, né, mais refinada e também vai exigir uma certa força para a criança levantar. Então tudo isso são formas da criança brincar, explorar seus movimentos, suas criatividades com objetos simples. A caixa de papelão, que eu não poderia deixar de falar, né, que é algo muito interessante, as crianças se divertem muito, desde menores, né, quando ainda são bebês, a gente pode botar essa caixa aberta para a criança passar, para ela usar para se levantar, empurrar como se estivesse andando. A gente pode fazer furos para a criança colocar bolas, objetos dentro, tentar retirar. Então, são muitas possibilidades que é possível com algo simples. Além disso, eu trouxe também alguns objetos menores que a gente pode usar com a criança na fase em que ela está mais avançada, com 10, 11, 12 meses, e a partir daí, né, para ela ir treinando esses movimentos mais refinados. Então, eu trouxe aqui botões. Pode ser algo que a gente encontra facilmente no nosso cotidiano e que a criança vai explorar bastante esses movimentos. E aí, a gente pode pegar uma caixa, fazer um furo como se fosse um cofre para ela colocar dentro, e colocar dentro de garrafa, de xícara. Claro que com esses objetos menores sempre vai ser a gente do lado supervisionando para não oferecer risco para a criança. Então hoje eu trouxe esses objetos simples, mas existem muito mais e é só para vocês terem uma noção do que vocês podem usar para explorar com suas crianças e os seus bebês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês querem saber mais. Um beijo e até a próxima!